E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Então, abrindo a live de hoje com esse tema especialíssimo, Ouroboros, a sua vida como um eterno retorno. Quem conhece um pouco de filosofia, precisamente quem conhece um pouco de filosofia contemporânea, sabe do que eu vou tratar, porque o conceito de eterno retorno, como disse há pouco, é um dos conceitos mais extraordinários, mais importantes da história do pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. E como eu disse, a ideia aqui não é propriamente refletirmos sobre como o Nietzsche teorizou sobre isso, mas como isso nos serve, como isso pode nos ajudar a compreender melhor o nosso próprio passado, como nós podemos nos servir deste conceito para melhor entendermos os infortúnios, as dores, as más experiências que arrastamos do passado para o nosso presente. Então a proposta da live é esta. E eu começo, então, esta reflexão, não propriamente com o conceito de Nietzsche, mas com um diagnóstico feito pelo historiador das religiões Mircea Eliade, numa obra igualmente fantástica, intitulada O Sagrado e o Profano. Olha o que o Mircea Eliade nos fala de nossa civilização, de nosso estado de alma nos dias de hoje. Ele diz o seguinte: quando o tempo é dessacralizado, ou quando ele deixa de ser o meio através do qual nós podemos restabelecer uma conexão profunda com a nossa própria vida e, consequentemente, reencontrar a misteriosa presença de Deus em nosso dia a dia, ele, tempo, torna-se terrífico. Ele, tempo, revela-se em nossa existência cotidiana como um círculo que gira indefinidamente sobre si mesmo, repetindo-se ao infinito em nós até nos levar à exaustão. Olha o diagnóstico feito pelo historiador das religiões Mircea Eliade nesta obra, repito, extraordinária, intitulada O Sagrado e o Profano. E é interessante que ele funda a tal vida profana que ele diz ser a vida na qual nós nos situamos. Ele funda a tal vida profana nesta consideração que ele faz a respeito do tempo ou da dessacralização do tempo em nossa época. Mas, no que concerne ao tema desta live, no que concerne mais especificamente ao que eu tenho a dizer sobre o conceito de eterno retorno do filósofo Friedrich Nietzsche, esta passagem da obra O Sagrado e o Profano, este diagnóstico de Mircea Eliade, nos chama a perceber 4 coisas fundamentais. Presta atenção. Esta passagem, este diagnóstico que eu acabei de reproduzir, produzido pelo Mircea Eliade, nos chama a 4 atos de compreensão, a 4 entendimentos sobre o nosso estado de vida atual. Primeira coisa que este diagnóstico, que esta passagem nos chama a perceber, é que ela, passagem, implicitamente faz menção à atuação de um arquétipo em nossa existência, a atuação de uma força cósmica em nossa vida. Que força é essa, professor? Que arquétipo é este? O do eterno retorno ou o da evolução em espiral
a que estão submetidos, condicionados, subordinados todos os seres e coisas do universo. Eterno retorno ou evolução em espiral, cujo significado praticamente em todas as antigas culturas foi apresentado sob a forma de uma cobra que morde o próprio rabo. O eterno retorno ou a evolução em espiral aparece praticamente em todas as tradições sob a forma imagética de uma cobra que morde o próprio rabo, símbolo de renovação, símbolo de renascimento, símbolo de reabsorção cíclica das experiências por nós vividas, símbolo também de uma ruptura com uma evolução linear que porventura nós incorremos. Ruptura, corte, ou como diz o próprio Mircea Eliade, rotura, que dá lugar em nós a uma nova consciência, ruptura que dá lugar em nós a um novo nível de existência. É aquilo que Jung, é aquilo a que Jung se refere naquela obra intitulada A Natureza da Psique, quando ele nos fala que a nossa vida precisa ser conquistada sempre e de novo. A nossa vida precisa ser conquistada sempre e de novo. Em suma, esta passagem da obra O Sagrado e o Profano, este trecho mais especificamente, nos chama a perceber o que é dito na mitologia nórdica sob a forma imagética de Jormungandr, na mitologia hindu sob a forma de Ananta, a grande serpente cósmica, na filosofia budista como Sansara e na filosofia grega como Ouroboros, palavra grega que designa literalmente cobra que morde o próprio rabo. Na verdade, significa aquilo que morde o próprio rabo. Então, esse trecho desta obra nos chama a perceber, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, obviamente, esta passagem, escrita pelo Mircea Eliade, nos chama a perceber que este diagnóstico se refere a nós, os tais homens apressados, os tais homens acelerados, os tais homens que correm contra o tempo, como nós costumamos dizer cotidianamente, os tais homens que estão cansados do próprio homem, os tais homens que estão enfastiados da própria vida, como nos fala Friedrich Nietzsche em sua obra. E olha o que eu acabei de dizer para vocês, os tais homens enfastiados da própria vida. É interessante que isso me lembra uma música de Raul Seixas e de Marcelo Nova. Se eu não me engano, a música é Século XXI, em que eles dizem o seguinte: há muito tempo você anda em círculos, já não se lembra de onde foi que partiu. Tantos desejos soprados pelo vento se espatifaram quando o vento sumiu. Você vendeu a sua alma ao acaso, que por descaso estava aí de bobeira. Em troca, recebeu os pedaços, cacos de vida de uma vida inteira. E o refrão é: se você correu tanto e não chegou em lugar nenhum, baby, oh baby, bem-vindo ao século XXI. Fantástica reflexão sob a forma de letra de música produzida aí pelo nosso grande Raulzito e por Marcelo Nova num álbum chamado A Panela do Diabo. A terceira coisa que esta passagem de Mircea Eliade nos chama a perceber é que, pelo fato de este diagnóstico se referir a nós, como eu disse agora, ele nos chama a perceber que para nós, homens pós-modernos, o tempo não é algo sagrado. E não é porque, desde que Deus morreu, como nos fala Friedrich Nietzsche, que tudo para nós perdeu sacralidade, que tudo para nós perdeu centralidade espiritual, o que inclui, claro, o próprio tempo. Então, vocês poderiam me perguntar
Como Deus morreu, professor? Se eu estou vendo hoje tanta gente indo para a igreja, tantas pessoas buscando a ancestralidade, ou seja, como assim Deus morreu em nosso tempo? Presta atenção numa coisa. Quando o filósofo Nietzsche afirma que Deus está morto, filosoficamente ele está nos dizendo que Deus não é aí um objeto de crença. Deus morreu porque em nossa cultura Deus perdeu centralidade. Deus morreu como fundamento estruturante e explicativo da realidade. A nossa cultura denota claramente que Deus está morto porque ela, nossa cultura, não tem mais Deus no centro de sua valoração social, moral e intelectual. Então é nesse sentido que o Nietzsche afirma que Deus está morto. E a quarta coisa, aqui para finalizar, e que vem ao cabo dessas três reflexões iniciais, é que quando desacralizamos o tempo, professor, o que é desacralizar o tempo? Quando eu desacralizo o tempo, resposta, quando você não está presente na sua própria vida ou quando você não está devidamente atento a ela. Você está no âmbito da desacralização do próprio tempo. E quando nós desacralizamos o tempo, a serpente ourobórica aparece a nós, se manifesta em nossa vida com a sua face negativa, com a sua face obscura e sombria, e nos inocula o veneno do cansaço. É por isso que a maior evidência, a evidência mais clara de que fomos envenenados pela face obscura de Ouroboros, da serpente ourobórica, é o cansaço existencial, é a perda de inspiração ou de interesse pela própria vida. É o que na psicologia e na psiquiatria é chamado de abulia, é chamado de neurastenia, ou se quiserem em terminologia filosófica spinoziana, é falta de conatos, é falta de entusiasmo, é falta de tesão pela vida. Então, recapitulando bem rapidamente o que eu disse para vocês, que isso aqui é uma introdução. Então, esse diagnóstico dado pelo Mircea Eliade traz à tona a imagem de Ouroboros, nos chama a perceber que somos nós, estes tais cansados, esses tais desacralizadores do próprio tempo, nos chama a perceber que quando nós desacralizamos o tempo, nós perdemos a própria vida, e quando nós desacralizamos o tempo, por fim, este veneno do cansaço nos é inoculado por essa face obscura da serpente. A pergunta que nos cabe agora, para que a gente organize melhor tudo isso, e claro, agora propriamente entrando no conceito nietzschiano de eterno retorno, é nos perguntarmos, a pergunta que nos cabe é: como é que nós podemos saber, efetivamente, que estamos indo na direção deste cansaço existencial, indo na direção deste fastio de existência? Como é que nós podemos saber, professor, que fomos envenenados pelo veneno do cansaço inoculado em nossas veias pela serpente ourobórica na sua face ou na sua dimensão negativa? Como é que a gente pode saber? É justamente aqui que entra o conceito de eterno retorno deste grande filósofo alemão, que é, diga-se de passagem, uma das elaborações filosóficas mais extraordinárias, mais fantásticas da história da filosofia, considerada, inclusive, pelo próprio Nietzsche em sua obra Ecce Homo, como um pensamento divino, um pensamento fulgurante. Ele diz que foi um relâmpago que lhe veio sob a forma de um pensamento e que o levou às lágrimas imediatamente quando ele caminhava perto de um lago na cidade de Sorley, na Suíça. Não é, prestem atenção, não é propriamente um conceito, mas uma imagem que nos chama a um experimento mental que testa efetivamente se nós estamos bem conosco mesmos, que testa se estamos bem com a nossa própria vida, se estamos quites com ela ou
se nós carregamos, como eu disse, em nosso sangue, de forma diluída, o veneno da serpente ourobórica na sua face negativa, na sua face de fastio e cansaço existencial. Esta imagem, ou este conceito, aparece precisamente na filosofia de Nietzsche, no aforismo 341 da obra Gaia Ciência, e intitula-se O Maior dos Pesos, embora o filósofo Nietzsche tenha também escrito, tenha também refletido sobre o eterno retorno nos capítulos da visão e do enigma e o convalescente em sua principal obra, Assim Falou Zaratustra. Vamos precisamente a esta imagem que nos chama, como eu disse, ao experimento mental. Vamos propriamente ao experimento mental. Prestem atenção no que eu vou dizer. Se piscar, perde. O Nietzsche escreve o seguinte: e se numa noite um demônio se esgueirasse furtivamente em sua mais solitária solidão e lhe dissesse: esta vida, assim como a viveste e já viveu, você terá de viver mais uma vez e infinitas vezes, e nada haverá de novo nela. Mas cada dor e cada prazer e cada pensamento e suspiro, e tudo de inefavelmente pequeno e grande que há nela, irá lhe suceder novamente, tudo na mesma sequência, tudo na mesma ordem. Assim também esta aranha e este luar entre as árvores, assim também este instante e eu mesmo, o demônio que lhe fala. A eterna ampulheta da existência será novamente virada e junto com ela você, poeirinha da poeira. Não rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio que lhe dissesse isso? Ou, em estado de êxtase, você lhe responderia: tu és um Deus, e eu jamais ouvi coisa tão divina. Se este pensamento tomar conta de você, ele o transformaria ou talvez lhe triturasse. Porque a questão em tudo e em cada coisa é: quero isso mais uma vez e infinitas vezes em minha vida? Se este pensamento adquirir poder sobre ti, ele pesará sobre seus atos com o maior dos pesos. Eis porque o capítulo da obra de Gaia Ciência, onde Nietzsche discorre, onde Nietzsche reflete sobre isso, intitula-se O Maior dos Pesos. Repare que você vai precisar ler o aforismo 341 ou ouvir novamente esta live para que você possa entender com mais profundidade. Porque é uma chamada de consciência para o centro de nossa própria existência. E dito isso, trazido aqui propriamente o pensamento de Nietzsche, que tanto o arrebatou, que tanto o emocionou, e percebido você que me ouve, que não teria condições, que não teria a devida coragem de dizer ao demônio que ele disse isso, que ele, ao invés de um demônio, é um Deus e que você nunca ouviu algo tão divino, uma vez que você não é capaz de dizer isso. Porque se você, meu amigo, for capaz de dizer isso, eu não sei o que você está fazendo nessa live, porque você não tem problemas. Então, se você não é capaz de dizer isso, ou como você não é capaz de dizer isso a si mesmo, e portanto descobriu, pelo expediente imaginativo de Nietzsche, que não é capaz de pedir a Deus, de pedir a própria vida, que a sua vida seja repetida a você mais uma e infinitas vezes, cabe a você, então, tomar o antídoto que irá lhe curar deste fastio existencial que, porventura, você sente, ora em um momento, ora em outro, ou estruturalmente em sua existência. Cabe você procurar o antídoto para uma melhor relação com a sua própria vida. A pergunta é: que antídoto é este, professor? A expressão é redenção trágica.
tomando de empréstimo aqui o próprio pensamento de Nietzsche. A filosofia de Nietzsche é uma filosofia trágica, mas aqui a tragédia tem um significado diferente do que você tem na cabeça. Tragédia aqui é algo que nos leva, como eu disse, ao centro de nossa existência, porque é um conceito grego e não moderno. Mas enfim, redenção trágica, ou redimir-se tragicamente, presta atenção, é redimir-se através do passado. Redimir-se tragicamente é redimir-se através do passado ou através do que aconteceu na sua vida e você não pode mudar. A pergunta aqui agora é a seguinte: como assim, professor? Como é que eu posso redimir-me do meu próprio passado, através do meu próprio passado, se ele, meu passado, se apresenta sempre a mim como algo intransponível, como algo inamovível, como algo irreversível, como algo inflexível? Ou como diz o próprio Nietzsche, se o passado se apresenta a nós como um foi assim inexorável, como um foi assim que nunca cede. Como assim eu posso me redimir do meu passado numa relação com algo com o qual eu não posso sequer penetrar? Olha, meu amigo, é aí onde entra a dimensão trágica da própria redenção. É aí onde entra a dimensão trágica da própria redenção. É preciso que, tal como o bode que canta ante a navalha que se apresenta em seu próprio pescoço, é preciso que, tal como o bode que canta ante um instrumento que o degolará, porque a palavra tragédia em grego significa literalmente canto do bode, tragus bode, ode canto. É preciso que, tal como o bode que se apresenta cantando ante a própria morte, nós encaremos corajosamente o nosso próprio passado e afirmemos corajosamente tudo o que foi e, ao cabo disso, afirmemos tudo o que é e tudo o que será em nossa vida. É o que o Friedrich Nietzsche chama de aprender a queimar-se em sua própria chama, aprender a queimar-se em seu próprio fogo. Para que vocês possam entender com mais clareza, é olhar para trás e reconhecer que todas as experiências por nós vividas resultaram de escolhas que nós fizemos, sejam elas escolhas conscientes ou inconscientes, e que por isso você é o único e exclusivo responsável por este passado. Ele é de sua inteira responsabilidade. É olhar para trás e perceber, ou é olhar para trás e reconhecer que todo o sofrimento que você vivenciou, todo o sofrimento pelo qual você passou na sua vida, foi escolhido, por assim dizer, pela vida como caminho de menor resistência para a sua evolução. É olhar para trás e reconhecer que esse atual estado de consciência em que você se encontra, seja ele amplo ou restrito, que este atual estado de consciência em que você se encontra só foi por você alcançado graças às experiências que você viveu, graças às dores, aos infortúnios, às adversidades que você atravessou. É olhar para trás e reconhecer que você deixou para trás muitas versões tolas de si mesmo, e que a mais tola versão de você é aquela incapaz de olhar para trás e reconhecer que deixou para trás várias versões tolas de si mesmo. É você olhar para trás e perceber e reconhecer que não vale, efetivamente não vale reclamar das experiências dolorosas pelas quais você passou. Porque sempre que nós reclamamos, nós damos poder ao mundo, nós conferimos poder a uma realidade que não depende de nós. Nós conferimos poder ao mundo de fora. Todo e qualquer reclame da vida, pequeno, médio ou grande, é uma conferência de poder ao mundo de fora. Porque, como diz o filósofo Ortega y Gasset, cada um de nós é a gente mesmo em nossas circunstâncias. As circunstâncias pelas quais você precisou viver em sua vida
São suas, não são do mundo. Você pode até atribuí-las ao mundo, mas o mundo vai lhe cobrar um preço. E o preço disso será a opressão que você sentirá na sua própria consciência, o que te levará irremediavelmente a uma experiência de vitimização, a uma experiência de sentir-se permanentemente injustiçado. E é um preço caro, viu? É olhar para trás e não aceitar sair desta sua vida com o mesmo tamanho que você nela entrou. É olhar para trás e reconhecer que aumento de consciência, que crescimento espiritual não é proporcional à passagem do tempo, mas à busca por sabedoria. Em síntese, vou usar aqui uma expressão do Nietzsche, que é visceral, como tudo que ele escreve, é olhar para trás e não se deixar ser coveiro de seu próprio presente. É olhar para trás corajosamente, olhar para o seu próprio passado corajosamente e não deixar que ele, através de suas lembranças, através de sua memória, de mais experiências, lhe aterre ou soterre o seu presente, fazendo com que você torne-se cotidianamente uma pessoa cansada e triste. Então é não permitir-se deixar ser soterrado por essas experiências. Repito, é dizer sim ou é afirmar o próprio passado. É amar o próprio passado. Mas professor, como é que eu posso amar o meu próprio passado se amar o meu próprio passado pressupõe amar as besteiras, as merdas que eu fiz e as besteiras e as merdas que fizeram comigo? Como é que eu posso amar isso? Presta atenção numa coisa, velho. Amar o próprio passado não significa amar o passado em suas singularidades acontecimentais. Não significa amar os incidentes do seu passado. Significa amar o foi assim que você não pode mudar. Significa amar o seu passado em bloco. O seu passado como uma unidade cuja constituição constitui mais você do que o futuro que você tanto almeja alcançar. Ou seja, amar o seu passado é amar a si mesmo. É o que o Nietzsche chama, em Gaia Ciência, de amor fati. Amor aos fatos, amor aos acontecimentos, amor ao destino que você viveu. É preciso que você vitalize a sua existência através deste amor. E observe para finalizar a live. Não feito isso, diz o Nietzsche, e com uma precisão cirúrgica, sem fazer isso, você incorrerá numa tentativa de vingança contra o seu passado, vingança esta que lhe acontecerá de modo inconsciente, vingança que você planejará inconscientemente. Por quê? Porque quando não estamos bem com o nosso próprio passado, quando nós não amamos as experiências que constituíram o nosso atual estado de consciência, nós tendemos a projetar no futuro uma tal vida maravilhosa. Nós estamos sempre a olhar para o futuro e nos vendo no usufruto de experiências aprazíveis, gratificantes, no usufruto de uma ilusão. E o Nietzsche vai dizer uma coisa espetacular, e eu finalizo com esta coisa. Ele vai dizer que isto é arriscado demais. Porque, primeiro, toda vingança conduz a um ressentimento. Melhor, toda vingança é uma questão de ressentimento e todo ressentimento é uma questão de fraqueza. Então, ficar vivendo a vida a partir do futuro, fixar a consciência no futuro e esquecer da própria vida, instaura em você uma fraqueza ou instala a sua vida num modo fraco de ser e de estar no mundo. Isso te levará ao ressentimento e essa vingança jamais será consumada. Também é arriscado porque você não tem pleno controle de sua vida. Você não tem, como eu disse em outra live, todas as rédeas de sua vida em suas próprias mãos. Então, meu amigo, em sendo o seu passado mais você do que o seu futuro, aprenda a amá-lo e faça deste amor
ao seu passado ou a si próprio uma clareira de realidade no seu presente, de modo que você possa viver a experiência vivida por um pastor que o Zaratustra encontra num dos capítulos da obra Assim Falou Zaratustra. Zaratustra caminhando pelo deserto encontra um pastor de ovelhas. E a cena é dramática, é dantesca. Ele olha para o pastor e o vê se contorcendo no chão, com uma cobra entalada na sua garganta. O pastor tenta tirá-la de sua garganta, tenta se desasfixiar. E olhando para esta cena, assustado, o Zaratustra diz ao pastor: morda a sua cabeça, morda a cabeça dela e arranque a sua cabeça. E o pastor então, entendendo o chamado de Zaratustra, morde a cabeça da serpente e a cospe fora. E nesse instante, Zaratustra, olhando olho a olho para o pastor, ambos se entreolhando, ambos riem como nunca riram em toda a vida. Ambos se alegram e riem de um modo como nunca haviam rido em toda a vida. Presta atenção na imagem. Ou seja, nos cabe fazer de nosso passado uma cobra que nos asfixia, mas que tenhamos coragem de morder e jogá-la fora. Não no sentido de jogar fora o nosso passado, mas no sentido de permitir que a serpente ourobórica possa se transformar de sua face negativa e negra no que ela efetivamente é. Símbolo de renovação, símbolo de renascimento, símbolo de alegria na dor, símbolo de alegria na luta para ser mais o que somos, seres humanos. Grato pela atenção. Próximo domingo, mais uma live, a filosofia por trás do mito. Valeu, fique com Deus. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!